aula da série Lar Saudável com Aromaterapia. Nessa série de aulas que começa hoje, eu quero ensinar você a cuidar de si e dos seus de uma maneira mais natural através da aromaterapia. Quero que você aprenda o que são os óleos essenciais, como fazer boas escolhas, como utilizar na prática e no dia a dia, como usar em diferentes faixas etárias para diferentes propósitos. Eu quero que você construa um conhecimento junto comigo ao longo desse tempo para que você tenha autonomia e seja protagonista na saúde da sua família. Eu quero que você separe aí também um caderno, um fichário, um bloco de notas no celular, alguma coisa para você registrar tudo aquilo que você vai aprender aqui nessa série, para você poder consultar sempre seu guia, o seu manual da aromaterapia construído por você, por aquilo que eu vou trazer aqui de conhecimento e que você vai complementar com aquilo que você vai aprender na prática usando no dia a dia com a sua família. Exatamente. Eu não quero que você veja as aulas, faça anotações, ache tudo muito legal, mas não coloque em prática. Eu vou sempre trazer um convite para que você já coloque aí a mão na massa, faça algumas coisas, tenha suas próprias percepções, depois volte aqui para me contar. Inclusive, eu quero convidar para que você fique muito à vontade aqui no canal, que você me chame também no Instagram, enfim, onde você preferir, para que você possa tirar suas dúvidas, me fala o que você está achando, o que você quer que eu coloque aqui a mais nas aulas, né? A minha intenção aqui é ser útil e apresentar uma terapia, os óleos essenciais, como uma opção saudável para sua família, tá? Os óleos essenciais usados com segurança, usados com estratégia, eles podem fazer a diferença na saúde de todos da sua casa, e eu posso te garantir. Eu trabalho com aromaterapia desde 2021 e os resultados que eu tenho alcançado com ela, tanto na minha casa quanto com as pessoas que eu atendo, com as quais eu já vendi produtos, através dos meus cursos, são espetaculares. E por isso eu quero transbordar desse conhecimento em todos os lugares possíveis. E agora aqui no YouTube também vou trazer essa série que vai falar mais sobre aromaterapia. Em primeiro lugar, eu quero que você me diga aqui nos comentários se você sabe o que é aromaterapia, se você já experimentou, se você já usou, qual a sua experiência com ela. E a aromaterapia, ela nada mais é que uma terapêutica que usa os óleos essenciais como ferramenta. Os óleos essenciais são compostos voláteis extraídos das plantas aromáticas. Eles podem vir de diversas partes da planta, então pode ser de flor, pode ser de casca de árvore, pode ser de resina, pode ser de raiz, pode ser do fruto, né? Então nós temos ali os cítricos que vêm das cascas dos frutos. Nós temos óleos essenciais de diversas partes das plantas e cada um deles tem um aroma muito específico. Além disso, eles são muito poderosos, são compostos químicos muito poderosos. Por isso a gente usa volumes muito pequenos para resultados muito grandes. Nós não usamos em excesso, por isso a aromaterapia é uma prática que tem um custo-benefício muito interessante. Você vai comprar um frasco de óleo essencial, ele vai ter uma grande durabilidade. Por quê? Ele não é usado em excesso. Você vai usar sempre em pequenas quantidades e você vai aprender isso ao longo dessas aulas, certo? Na aula de hoje eu quero falar um pouquinho mais, então, como a aromaterapia pode transformar a vida de uma mãe. A mãe, eu sempre brinco que ninguém conta pra gente que ao virar mãe a gente precisa aprender várias outras profissões. Então, independente da sua formação, minha primeira formação foi na área da administração, processos gerenciais, toda essa parte mais administrativa, corporativa. E quando eu me tornei mãe, eu me vi tendo que aprender sobre diversas outras áreas. A gente precisa aprender como ser professora, como ser psicóloga, como ser médica, como ser todas as profissões. Porque a gente precisa entender de tudo um pouco para poder cuidar de outras pessoinhas, né, que nós temos em casa. E é muito interessante que esse aprendizado nos leva a conhecer muitas ferramentas, muitas estratégias, só que muitas vezes nós temos receio, nós temos medo, nós não queremos aplicar, a gente se acha incapaz, a gente se acha insegura. E muitas vezes isso acontece da gente querer ir sempre para um nível mais elevado, fazer coisas muito complexas, muito difíceis, sendo que com o básico você consegue já fazer muita coisa. Com a aromaterapia você vai ver que vai poder cuidar da imunidade, fortalecer aí a questão respiratória, fortalecer questões emocionais, para evitar que problemas maiores aconteçam. Você também vai conseguir tratar questões que já estão em andamento. Você vai conseguir tratar queixas pontuais físicas, você vai conseguir tratar queixas emocionais, você vai conseguir aliar os óleos essenciais a tratamentos clínicos. Então você vai ver que a aromaterapia ela tem uma grande gama de atuação.
Os óleos essenciais, eles não vão agir só em uma picada de inseto, em um corte, em uma questão de problema respiratório. Não, os óleos essenciais, eles vão ter ação nas emoções. E essa é uma das partes mais lindas da aromaterapia que eu quero compartilhar também com vocês ao longo desse nosso tempo de estudo aqui. Você vai ver que os óleos essenciais não vão agir só nesses exemplos, como eu falei, uma questão respiratória, numa cicatrização. Não, eles vão agir no medo de dormir à noite, vão agir numa insegurança, numa troca de escola, na chegada de um novo irmãozinho, vão ajudar você aí com uma TPM, com uma irritabilidade, com a falta de foco, de clareza, vão ajudar numa concentração para poder assistir essa aula. Então, daqui uns dias, você vai poder assistir essas aulas usando um óleo essencial que vai te ajudar a prestar atenção, captar, ter foco e concentração, porque você vai aprender aqui nessa série. Então, eu estou muito animada para compartilhar tudo isso com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um conhecimento que você vai ficar muito enriquecida através dele, tá bom? Então, faça as anotações, não deixe de registrar e de colocar na prática, como eu falei. Então, muitas vezes acontece um equívoco, que as pessoas acham que essências e óleos essenciais são as mesmas coisas, tá? Não são. Essa parte precisa ficar bem clara. Quando eu atendo pacientes em aromaterapia, nas consultas, eu geralmente peço que elas me mandem fotos. Olha, você já tem óleo essencial na sua casa? Me manda uma foto para eu dar uma olhadinha de qual é e já poder aproveitar na montagem do seu protocolo. Muitas dessas fotos que eu recebo, em meio a óleos essenciais, ou muitas vezes nem tem nenhum óleo essencial, tem alguns frascos de essências. Algumas marcas têm embalagens muito semelhantes para os dois, tá? Então você precisa ficar muito atenta. Essência não tem nenhum uso terapêutico. Essência, sim, é só um cheirinho. Ela não serve assim para nada terapeuticamente falando. Você precisa observar se está escrito óleo essencial no frasco. E na composição tem que ter apenas um item, só o nome da planta. Então, se você comprou um óleo essencial de lavanda, na composição tem que estar lá escrito lavanda langustifolia, por exemplo, que é um nome botânico de uma das lavandas. Não pode ter mais nada escrito. Você vai comprar um óleo essencial de laranja, Citrus sinensis, oil, né? Geralmente ele vem o nome da planta, oil, ou óleo de Citrus sinensis. Apenas isso. Se tiver parfum, qualquer outro item ali somado, não é um óleo essencial puro. Não é isso que nós queremos usar aqui na prática da aromaterapia. Então, se você já tiver algum frasquinho aí, faça essa conferência, essa validação, se o que você tem é realmente óleo essencial. E agora você já sabe fazer a compra de maneira correta quando você for começar a montar aí a sua farmácia, tá bem? E como você vai começar o uso da aromaterapia na sua casa? Você não precisa ter muitos óleos essenciais. Você não precisa ter muitas opções, você não precisa ter muitas ferramentas, comprar difusores caros, nada disso. Com 2 óleos você já consegue colocar em prática, você consegue usar um difusor barato de tomada, de porcelana, você consegue usar para inalação individual, para uma inalação consciente, para mexer com as emoções, essa parte toda que a gente trabalha com os óleos essenciais, uma bolinha de algodão, um pedaço de tecido. Então você vai ver que não precisa de grandes coisas para esse início. Você precisa o quê? Do conhecimento, da vontade e também você vai precisar da constância. A aromaterapia, ela requer constância. Então, Carol, meu filho tem asma, eu posso usar os óleos essenciais para tratá-lo? Pode, mas os óleos essenciais não são usados no momento da crise. Eles podem, inclusive, agravar a crise de asma. Então, você vai usar como? Como um tratamento. Um tratamento é válido se você faz hoje, pula 3 dias, pula mais 5 dias? Não, um tratamento é válido quando ele é feito com constância. O tratamento com produtos naturais, eu também sou herbalista, trabalho com as plantas medicinais, ele costuma ter um tempo mais longo que um tratamento medicamentoso. Só que ele é muito mais permanente e muito mais cuidadoso com o seu corpo. Então, o medicamento, ele costuma vir como uma bomba. A bomba vai resolver ali o problema, né? Ela vai jogar ali e vai destruir a cidade inteira. Então, para resolver aquele problema pontual num prédio, uma bomba chega e destrói tudo ao redor. Depois precisa toda uma reconstrução das casas, né? De tudo que foi perdido, de tudo que foi destruído. Algumas coisas, inclusive, não voltam a ser como antes. Essa ilustração fala exatamente como o medicamento atua. Ele é rápido, porém deixa muitas marcas. Os tratamentos naturais, eles costumam demorar um pouquinho mais para fazer efeito, mas os efeitos são mais duradouros e muito menos devastadores. Praticamente
nenhuma sequela, praticamente nenhuma marca dessa é deixada. Então ele é feito de uma maneira mais sutil, mais gentil, duradoura e menos agressiva. Mas para isso você precisa de constância. Então você vai precisar se manter firme. Carol, eu estou usando há 2 dias e não vi resultado. Constância. Permaneça. Claro que quando eu for trazendo as sugestões aqui, eu vou falar, olha, em média, tanto tempo, você vai usar por tanto tempo e vai parar tanto tempo. A previsão é que em tantos dias já esteja melhor. Tem coisas, inclusive, que você vai perceber melhoras imediatas. Tem coisa que é muito rápida. Na psicoaromaterapia, que depois eu vou trazer mais detalhadamente, que é o uso dos óleos essenciais para os cuidados com as emoções, para a saúde mental, nós temos a psicoaromaterapia de emergência, que ela é para algo pontual. Carol, eu tenho uma apresentação hoje no trabalho, estou muito agitada, muito nervosa, tem algo que eu posso usar? Tem. Aí não é um tratamento de dias. É uma coisa pontual que você vai usar para aquele momento. Estou insegura, Carol, vou começar num novo trabalho. Eu posso usar um óleo essencial para esse primeiro dia? Pode, é uma psicoaromaterapia de emergência. Carol, tem um trauma, né? Passei por um luto traumático. É uma psicoaromaterapia de emergência? Não. Aí vai ser um tratamento de psicoaromaterapia, entende? Então nós temos sim resultados imediatos para algumas coisas, mas para questões mais profundas, mais demoradas, tanto físicas quanto emocionais, nós temos tratamentos mais longos. Então você precisa ter o compromisso de seguir com esse tratamento. Os óleos essenciais, eles podem ser usados de maneira tópica, podem ser usados de maneira olfativa, e aqui eu não vou recomendar a ingestão, tá? A ingestão não é uma prática que é interessante de ser usada, ela traz muitos riscos, ela pode ser feita em situações muito pontuais, sempre com acompanhamento próximo de um aromaterapeuta. Então aqui a ingestão não será uma opção, combinado? Nós vamos falar do uso olfativo e do uso tópico, que você vai ver que conseguem abarcar aí 99,9% das queixas que você possa apresentar, certo? Vou trazendo assim muito detalhadamente ao longo do tempo, que como você pode aplicar, quais os percentuais, o que é seguro e o que não é, óleos para cada faixa etária, mas hoje eu já queria te dar um panorama, que geralmente nós temos sempre para usar uma terapia de uso tópico, um veículo carreador. Os mais comuns são os óleos vegetais. Então, qualquer óleo vegetal prensado a frio é um veículo carreador. Você tem um óleo de coco, um óleo de amêndoas, qualquer um desses de boa qualidade, prensado a frio, considerando aquela mesma dica que eu dei para você comprar os óleos essenciais, você também considere para comprar os óleos vegetais. Tem que ter só o nome ali da planta ou do que for, aquele óleo, sem nenhum adicional. Então, o óleo de coco, ele só pode ter óleo de coco. Um óleo de amêndoa, só óleo de amêndoa. Porque qualquer outro elemento que tiver ali, ao invés de fazer o trabalho de carregar o óleo essencial para dentro da pele, ele vai criar uma barreira que vai impedir que o óleo essencial entre. Então, por isso que a gente não usa óleo mineral, não usa creme Nivea, nada desse sentido, de maneira eficaz para o uso dos óleos essenciais. Porque eles formam uma camada protetora na sua pele. O óleo vegetal puro, prensado a frio, ele vai transportar o óleo essencial para dentro da sua pele, ele vai cair na sua corrente sanguínea e vai trazer todo o efeito que a gente pretende, certo? Então, você geralmente vai precisar ter um óleo vegetal e os óleos essenciais que forem escolhidos. Carol, já tem um óleo essencial, você pode começar com ele. Você pode, e aí não tem nenhum vegetal, posso usar? Pode usar de maneira olfativa. Nós nunca usamos os óleos essenciais puros direto na pele. Eles são muito poderosos, lembra que eu comentei? Então eles podem causar reações alérgicas, eles podem causar queimaduras, podem causar algumas reações que não são interessantes e a gente não quer que eles façam mal, pelo contrário, eles estão aqui para nos fazer bem. Então sempre o uso seguro é com diluição, aplicado com segurança. Para a via olfativa, Carol, sempre pingo na mão, esfrego e cheiro. Não é o melhor dos mundos, tá? Carol, eu tô proibida de fazer isso, né? O que vai acontecer? Não, você não está proibida. Não é uma coisa que, meu Deus, é extremamente perigosa, mas não é a melhor forma. Lembre, ele vai estar sendo aplicado puro na pele. Isso pode causar reações. Hoje, imediatamente? Não, mas fazendo isso todos os dias, ele pode causar reação daqui a um tempo. E pode ser que a reação não surja na palma das mãos. Pode ser que surja uma reação na nuca, uma reação nos pés, uma reação na coxa, e você vai saber que foi ele? Não. Então, a gente sempre preza pela segurança. Mas uma segurança sem complicação demais. Eu não quero pôr um monte de barreira para você achar muito difícil usar aromaterapia. Pelo contrário, eu quero te mostrar como ela é simples e como ela é para todos. Eu sempre dou um exemplo, tem um livro aqui, esse primeirinho aqui, ele chama Aromaterapia para Todos, do Robert Serran,
que é uma das grandes referências desse mundo. E para mim esse nome define muito a aromaterapia. Aromaterapia para todos, ponto. Todos podem usar aromaterapia. Todos. Não existe um tipo de pessoa que não possa usar aromaterapia. Vai ter um óleo essencial, vai ter uma opção que ela pode usar que vai ser benéfica e segura para ela, sabendo a forma, a quantidade e o modo de uso, certo? Então a gente vai evitar usar ele puro. Vai fazer inalação? Pega um pedacinho de algodão, uma bolinha de algodão, pinga ali 1 a 2 gotas, são suficientes. Coloca perto da narina, coloca num pedacinho de tecido, num pedaço de papel. Se você pegar um pedaço de papel higiênico, dobrar ele quadradinho, pingar a gotinha, você consegue fazer ali a sua inalação. Existem N opções de difusores. Posso também fazer um vídeo depois falando sobre eles para vocês, mas tem os de tomada, que são de porcelana, são bem baratinhos. Tem os difusores ultrassônicos, aquele com aguinha. Tem os colares olfativos, que também são opções muito bacanas, que é um colarzinho com um repositório ali onde você coloca um algodãozinho com uma gota de óleo essencial e usa aí ao longo do dia. Então são muitas opções seguras e práticas para você usar os óleos essenciais. Mas a princípio eu quero te dar essa tranquilidade de que você não precisa de muitos aparatos, de muitos óleos. Algumas pessoas acham que para começar a usar uma terapia precisa comprar um kit com 5, 6, 10 óleos. Nada disso. Com um óleo que você tiver aí, você já tem uma pequena farmácia dentro de um frasco. É outra coisa que eu gosto sempre de falar também. Cada óleo essencial é uma farmácia em si mesmo. Você vai ver ao longo desses tempos, desses nossos estudos, como os óleos essenciais são poderosos e eles servem para inúmeras coisas. Um óleo não vai servir para uma coisa, eu vou comprar óleo de lavanda para me acalmar. O óleo de lavanda tem tantas indicações que eu posso passar horas listando elas. Então você não precisa de muito para começar. Se você quiser, inclusive, me contar qual óleo essencial você já tem aí na sua casa, me fala o nome de um óleo essencial que você tem aqui nos comentários, eu já listo umas 10 utilidades para ele, sim, de cara. Só na hora que você escrever aí, eu já coloco umas 10 utilidades que você pode pensar em usar ele. E por que essa aula chama, né, o que é aromaterapia, que eu já te expliquei, que é esse uso terapêutico dos óleos essenciais, e por que ela pode transformar a vida de uma mãe? Como eu falei lá no comecinho, né? A gente tem que aprender muitas funções. E eu penso que o cuidado com a saúde dos nossos filhos é algo que nos deixa muito preocupada. Eu tenho 3 crianças, então eu sei muito bem como é isso. Hoje, né, quando eu estou gravando essa aula, o mais velho tem 11, eu tenho um de 4 e uma de 1 ano. E são momentos diferentes, né? Coisas diferentes que podem acontecer, desde pequenos acidentes domésticos até condições de saúde, algumas queixas, né, que já vêm ali desde pequenos. Enfim, são muitas coisas que podem acontecer e que podem tirar a nossa paz. E aí você sabendo usar os óleos essenciais da maneira correta, você consegue cuidar deles de uma maneira segura. Isso vai te trazer mais paz. Você consegue usar um óleo essencial na sua rotina também, para te ajudar a ficar mais tranquila em relação a isso. Carol, eu sou muito ansiosa, eu sou muito preocupada. Os óleos essenciais também podem te ajudar. E você vai ver que nos pequenos cuidados com os filhos, você consegue usar os óleos essenciais de maneira benéfica. Esses dias nós fomos fazer exames de rotina, de sangue. Não fui eu e os 2 meninos, né, o de 4 e o de 11, fazer o exame de sangue. E eu levei o óleo essencial de lavanda na bolsa. Coloquei no algodãozinho, dei para cada um, falei, vamos inalar, fui conversando, então tem toda essa parte, né, a aromaterapia, ela é o ator que sobe no palco do teatro. Eu gosto muito também dessa figura, né, para explicar. Na aromaterapia, o óleo essencial é o ator principal que sobe ali no palco e brilha. Mas para essa peça de teatro funcionar, o que é preciso? A iluminação, o palco, o figurino, as pessoas da equipe, da produção, né? Tem todo um cenário montado. E isso eu quero trazer para você também. Um óleo essencial sozinho, ele pode muitas coisas? Pode. Mas quando ele tem o contexto armado, isso vai funcionar muito melhor. Você vai ter resultados muito mais rápidos e muito mais eficientes. Então, o que eu trouxe para eles? A previsibilidade. Nós vamos tal dia. Meninos, falta 3 dias, faltam 2 dias. Nós vamos fazer o exame de sangue. A moça vai colocar uma agulha no seu braço. Vai doer um pouco, é uma picada, uma agulha, né? Vai doer, mas é bem rapidinho. Às vezes dói mais o aperto lá do garrote do que a própria agulhada, você vai ver. Mas depois nós vamos tomar um café da manhã, nós vamos tomar um cappuccino, né? Então, assim, eles foram preparados. Eu não cheguei do nada, vamos passear, né? Aquele meme, fui passear, era vacina? Não. Preparei, fomos até lá, chegamos enquanto eu fazia ficha, todas essas coisas, ficaram com o seu algodãozinho, inalando o óleo essencial de lavanda. Na hora que sentaram, deram a última inalada, assim, respiraram fundo, bonitinhos,
e foi bem tranquilo o processo, tá? Ah, Carol, você me garante que o óleo essencial de lavanda vai fazer que meu filho fique tranquilo? Não posso garantir, mas as chances são grandes. Se você seguir, né, esses passos de previsibilidade, de explicar o que vai acontecer, de falar como vai ser e usar os óleos essenciais aí nesse momento. Então veja que eles podem entrar aí em diversos momentos. E aí tô dando exemplo aqui da de lavanda, levou uma picada, tá vermelho, coçando muito. Pega uma colher de óleo de coco, pinga uma gotinha de óleo de lavanda, espalha na mão, passa ali nas picadas. A coceirinha já vai melhorar, a chance muitas vezes de infectar essa coceira também já vai ser muito minimizada, porque os óleos essenciais têm muito esse poder de serem antivirais, antibacterianos. Então você precisa entender que conhecer os óleos essenciais vai trazer esse protagonismo para a sua vida, como cuidados da saúde, com os cuidados com a saúde da sua família. Eu participo de vários grupos de mães, de diversas áreas, enfim, e eu vejo que há muito essa preocupação hoje em dia. As mães não sabem muitas vezes como manejar algumas questões do dia a dia. Tem morrido esse conhecimento ancestral de elementos naturais no dia a dia. Então aquela coisa assim da avó que sempre tinha um chazinho, dava uma dica de um óleo, de alguma coisa que podia ajudar, não se tem mais esse conhecimento tão acessível e nós precisamos resgatar isso. Eu espero que essa série sirva justamente para isso, para resgatar os cuidados aí naturais dentro da sua casa, para que a caixinha de remédios dê lugar a uma caixinha de óleos essenciais. Posteriormente, com plantas medicinais, com chás, com outras coisas, com suplementos, com outras coisas que eu quero ir trazendo para vocês aqui ao longo do tempo, mas nesse momento a gente vai se ater à aromaterapia aos óleos essenciais que já formam uma farmácia completa e espetacular. Então eu queria dizer isso para você, que o começo ele pode ser simples. Você pode começar com óleos básicos, comuns, baratos, tá? Podemos também falar dessa questão da escolha, da marca, enfim, da segurança, mas eu asseguro a você, não são óleos essenciais caros que vão fazer efeito necessariamente. Tem uma segurança, existem boas marcas. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar que eu falo para vocês algumas aí que são opções para que vocês comprem. E você vai ver que com 2 óleos essenciais, com gasto muitas vezes abaixo de R$100, você consegue já começar os tratamentos, os cuidados aí na sua casa com eles. Então aqui de bate-pronto alguns óleos comuns que a gente costuma ter e que fazem muito bem ter aí na nossa farmácia. E ao longo das aulas, tá, gente? Eu vou dar só um exemplo para vocês não saírem daqui sem muitos nomes, mas vocês vão ver ao longo das aulas que alguns óleos são mais adequados para sua família, alguns óleos vão ser mais versáteis aí no seu dia a dia, para aquilo que você precisa. Então, isso você vai aprendendo ao longo das aulas. Mas eu quero listar alguns aqui que são muito coringas e que vale sempre a pena ter. O óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de laranja, o óleo essencial de limão, óleo essencial de copaíba, óleo essencial de cedro atlas, óleo essencial de lemongrass, que é o capim-limão. São alguns óleos que são comuns, facilmente encontrados e que podem ser muito ricos estando aí na sua casa, dentro da sua farmácia. Como eu disse, ao longo das aulas eu vou falar sobre como usar, como escolher, como selecionar os melhores para sua família, mas eu quis trazer aqui alguns exemplos de cabeça agora, daqueles que eu mais uso, inclusive, aqui no nosso dia a dia, e que podem ser úteis aí para você. Voltando ao que eu comentei anteriormente, coloca aí nos comentários se você já tem um óleo essencial, qual que ele é, se você já usa, para quê, e fala assim, Carol, eu tenho óleo de lavanda, para que ele serve? Me dá aí uma listinha de coisas que ele vai ter utilidade. Tem um óleo de limão, para que ele serve? Coloca aqui nos comentários e aí eu vou falar para você qual utilidade eles podem ter, certo? Então a primeira, assim, como eu falei, eu quero sempre trazer convidar você a fazer alguma ação prática, né, nas nossas aulas. A primeira é essa. Se você já tiver um óleo essencial, eu quero que você escreva, primeiro que você confira se ele é óleo essencial ou essência. Óleo essencial? Check. Vem aqui nos comentários e me fala, Carol, eu tenho óleo tal, tenho um óleo de gerânio, tenho um óleo de laranja. Eu vou listar para você algumas indicações dele e você já vai começar a anotar aí no seu material de anotações de aromaterapia, combinado? E aí você já pode aproveitar e fazer uma vivência com ele. Também vou falar mais disso mais pra frente, é uma coisa mágica da aromaterapia maravilhosa.
Mas você pode o quê? Pingar uma gotinha e falar, poxa, eu tenho esse óleo aqui, mas nunca prestei muita atenção nele. Deixa eu pingar uma gotinha dele no algodão, sentir, perceber o aroma, ver se ele me lembra de alguma coisa, como eu me sinto, se eu me sinto bem, como que é. A aromaterapia, ela mexe com os nossos sentidos, né? O olfato é um dos sentidos mais misteriosos e poderosos no nosso corpo. Então, faça essa experiência. Mas, de primeira, o que eu quero, confira se é óleo essencial ou se é essência, escreve aqui pra mim o nome do óleo, qual é o óleo, para eu poder dar algumas indicações de uso e você já deixar anotado no seu material de registros. E, de bônus aí, um plus, se você quiser, inale com atenção esse óleo e que me conte as percepções que você teve sobre esse aroma. Se você gosta de falar, ai Carol, meu Deus, tem um óleo aqui, mas eu odiei, já preciso de outros porque esse aqui não rolou. Me conta tudo isso aí que eu vou adorar saber, certo? Então a aromaterapia, ela é para todos, ela pode transformar a sua rotina na sua casa e isso não é promessa de vendedor, até porque eu não vendo óleo essencial, tá? Só quero ensinar você realmente a usar a ferramenta e ela é espetacular, ela tem resultados incríveis. Ao longo do tempo eu vou contando para vocês aqui casos de pacientes que eu chamo de interagente da aromaterapia, mas para vocês entenderem, né, os pacientes na minha família. Então, meu esposo tinha rinite, meu filho também ele tem ainda rinite, né? A rinite ela fica lá, mas ele tomava remédio todos os dias e nós conseguimos eliminar isso. Meu filho também foi diagnosticado, mas nem chegou a usar medicamento, a gente conseguiu tratar e trabalhar tudo isso. Então, assim, problemas respiratórios de diversos tipos, queixas físicas, dores, constipação, enfim, aquelas queixas mais comuns da vida da mãe, né? Que quando a gente é mãe, a gente aprende algumas coisas que a gente nem sabia que existia. A aromaterapia pode te ajudar e eu estou muito feliz em poder compartilhar desse conhecimento com vocês aqui nesse canal e com a nossa série Lar Saudável com Aromaterapia. Certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil para você, para a gente dar o start nesse tema, para começar a conversar sobre esse assunto. Eu tenho muito mais coisas para trazer para vocês. Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até a próxima aula na semana que vem.